Tô começando mais um BR aqui, mais um vídeo. E hoje eu vou, nesse meu vídeo aqui, eu vou juntar duas coisas que eu gosto muito, velho. Que é um pouco de Bíblia, porque eu sou evangélico, como já disse em outros vídeos, eu gosto de ler a palavra de Deus, que é a fonte da fé cristã. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes. E vou juntar um pouquinho de história, porque eu sou estudante de história, eu gosto de história, história antiga, gosto de ver coisas acerca da antiguidade, Roma, Babilônia, Segunda Guerra. Ou seja, eu gosto muito dessas duas partes. E gosto quando eu junto uma coisa a outra. E aí, lembra, eu fiz um vídeo esses dias falando que a Record vai lançar aquela novela Jesus. Vai lançar essa, acho que é amanhã mesmo, terça-feira, hoje segunda-feira. E independente do que você pense acerca da emissora, acerca do Edir Macedo, uma coisa é verdade. Fazer novelas bíblicas tem sido uma boa jogada, tem sido algo bacana. Principalmente hoje em dia que a gente vê tanta coisa ruim na internet, tanta coisa assim ruim da televisão, coisas que acabam com a família, coisas que acabam ferindo princípios. E ter algo que fale da nossa fé é bom, é bacana. Não quer dizer que tudo ali a gente concorda, não. Mas é bom. É bom você ver alguma coisa que fale de Deus. E assim, e hoje em dia na televisão muito pouca coisa tem sido dedicada à família. E hoje eu decidi fazer um vídeo, porque quando eu falei da novela de Jesus eu falei sobre listar erros históricos e bíblicos das novelas. Não quer dizer que as novelas são ruins, não quer dizer que elas mentiram, não. Mas sempre dou uma mudada, querem fazer algumas coisas lá, tanto na história quanto também na Bíblia, e acaba deturpando o que a Bíblia nos conta. Então eu fiz aqui uma listinha de erros, né? Porque eu acompanhei essa novela, como eu falei, eu gosto das histórias bíblicas, e vi algumas coisas lá que não bate, que não tem coerência. Já disse, não quer dizer que as novelas são ruins, só quer dizer que ela fugiu daquilo que tanto a história quanto a Bíblia falou. Uma desses erros da qual eu encontrei, por exemplo, esse é um erro que você vê não só na novela, mas também em filmes e seriados, que tem um número 1 da lista aqui. O Moisés jovem. Cara, a Bíblia fala que Moisés tinha mais de 80 anos quando ele foi libertar o povo de Israel. No entanto, quando você assistiu lá a novela, você viu um Moisés com cabelo ainda jovem, com filhos pequenos e tudo mais. Gente, Moisés tinha 80 anos, ele era o senhor de idade. Com certeza colocou lá o ator porque, o cara pintou, bonitão, essas coisas assim, blá blá blá. Mas Moisés era um homem já de idade. O segundo erro foi sobre Ramsés II. Né? Ramsés, para quem não sabe, foi um dos maiores faraós do Egito. Para não dizer o maior faraó, e tão famoso quanto o faraó menino chamado Tutankhamon. E quando você estuda a história de Ramsés II, você vê que o reino mais próspero do Egito foi dele. Sabe aquela família que aparece lá na novela? Tirando o general Berserbeck lá, que era casado com o Reino Tmir, muito daquela família ela realmente existiu. Reino Tmir, Seti I. Agora uma coisa que é curiosa, que talvez você não saiba. Ramsés II era irmão de Reino Tmir, mas muitos historiadores dizem que talvez eles também já foram casados. Explico isso futuramente. Né? Mas Ramsés II não era contemporâneo de Moisés. Só para você ter uma ideia, o êxodo aconteceu no ano de 1446 a.C. E Ramsés II reinou no Egito no ano de 1220 a.C., 200 anos depois. Israel já estava no meio do tempo dos juízes durante esse período. Né? Outro erro histórico e bíblico na novela é a ausência do véu nas mulheres. Você já reparou? Tanto em Terra Prometida, 10 Mandamentos, Rico lá, as mulheres não usam véu. E isso é um erro. Porque até hoje, nos países lá no Oriente, a mulher tem que usar o véu.
Eu não sei se o. Eu acho até que. Tanto é uma coisa que eu até vi nessa novela que seja da Record, né? O Apocalipse, eu gosto do Apocalipse. É que viu que as judias ortodoxas elas usam perucas, né? Para não mostrar os seus cabelos. E isso era da lei, porque a mulher que mostrasse os cabelos era tida como prostituta. Então quando você vê lá as mulheres tudo com os cabelos soltos, a mostra, essas coisas, cara, elas seriam apedrejadas. Se pegasse essas atrizes hoje, colocassem num DeLorean, né, máquina do tempo, levasse lá na época do Êxodo, da época de Josué, de Moisés, elas iam ser apedrejadas, velho. Porque tinha que ter a mulher precisava usar o véu. E a nível de curiosidade, vocês já repararam que lá no Oriente todo mundo é coberto? Às vezes você usa uma camiseta aqui do Brasil e você, no dia de verão você está derretendo isso, não, um calor de rachar, eles todos cobertos. Por quê? Porque a roupa ainda servia de proteção térmica. Ou seja, eles todos cobertos estavam muito mais refrescados do que você se estivesse lá com uma camiseta. Então, a mulher precisa, ou seja, a mulher andava coberta, não andava sem o véu. Outro erro lá, aliás, uma coisa que até esse erro aqui não é proporcional. Muito poucos sabem disso, né? Mas eu citei aqui mesmo assim, né? Você chega a ver lá, as hebreias assim, né? Todos os cabelos à mostra, loirinhas e tudo mais. Mas você sabia que naquela época os hebreus eram todos negros? É. A gente costuma ver essas produções bíblicas assim, né? Aí você vê lá um hebreu de olho azul, outro de pele branquinha e tal. Na verdade, os hebreus eram negros. No livro do historiador Flávio Joséfo, ele fala em seu livro História do Povo Hebreu, ele cita que os hebreus eram tão negros quanto os egípcios. Os egípcios também eram negros. Esquece a Cleópatra lá de pele branquinha, moreninha, não. Os egípcios eram negros. E Flávio Joséfo ainda cita que os egípcios eram tão negros quanto os hebreus, mas não tão negros quanto os etíopes. Ou seja, eram pessoas de cor negra. E eu acho bacana isso. Eu acho bacana que faz muito mais sentido, levando em consideração que a África, que o Egito, que o Oriente Médio é um país quente, né? Não faz sentido a pessoa ser tudo branquinho lá. Então, outro erro é a incoerência cronológica, cara. Não bate. A palavra de Deus fala que quando Moisés fugiu do Egito, ele ficou 40 anos longe, né? Daquele período que ele fugiu, foi lá para Midian, casou, teve filho, tal, ficou 40 anos. Na novela ficou 20. E uma coisa que com certeza você já reparou, quando Moisés chegou na história lá dos 10 mandamentos, lá na novela, quando Moisés chega na casa de Jetro, né? Conhece a filha, as filhas já são todas moças. Em compensação, os filhos de Arão ainda são moleques. E o Josué acabou de nascer, um molequinho ainda, bebê, recém-nascido, nasceu no mesmo dia que ele fugiu. Passou-se 20 anos, os filhos de Arão já eram os cavalos, Josué já era adulto e as filhas de Jetro continuam jovens. Será que eram vampiros, velho? Só pode, cara. Só pode, né? E é uma incoerência cronológica que a gente vê nas novelas, né? Essa questão do tempo. Outro erro também foi o caso de Balaão. Balaão, em 10 Mandamentos, é citado como feiticeiro que depois virou profeta de Deus. Nos últimos capítulos até fala que ele servia a Deus, Deus deu um dom para ele, mas depois ele se desviou e depois voltou, tal. Mas na verdade que a Bíblia não cita que Balaão ele foi feiticeiro, serviu outros deuses. Cita sim que ele era profeta de Deus, foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ao invés disso abençoou. E depois o Balaque, por pura cobiça, ensinou a Balaque como ele tinha que fazer para amaldiçoar o povo hebreu, fazendo os hebreus se deitarem com mulheres midianitas. Ou seja, ele amou mais o dinheiro do que a Deus, pagou por isso. Mas a Bíblia não fala que ele foi feiticeiro, né? E sim um profeta que se desviou. E teve muitos outros erros bíblicos e históricos
em os 10 mandamentos. Mas em 10 mandamentos vou citar só esse, para poder falar um pouco sobre os erros que estavam em A Terra Prometida. E A Terra Prometida foi um festival de erro um atrás do outro, meu Deus. Sinceramente, entre as novelas, eu vou falar aqui dos erros que estavam entre A Terra Prometida, 10 mandamentos, Rico e o Lázaro, mas o Terra Prometida foi o que mais pecou, mais errou, mais deu chute fora, cara. Então, a começar do Josué e Caleb deveriam ser anciãos. A Bíblia fala que que Caleb, ele cita a sua idade. Ele fala, eu tinha 40 anos. Ele falou quando eu queria conquistar a herança dele, eu tinha 40 anos. Quando eu vim aqui como espia, ainda tinha a mesma força. Ele já era um senhor de mais de 85 anos quando ele falou essa passagem, essa palavra. Né? E Josué tinha praticamente a mesma idade. Não era um rapaz de 20, ele tinha mais de 80. Né? E a gente vê lá na Terra Prometida que tinha personagem que tinha cabelo branco muito mais velho do que Josué e Caleb. E Josué sendo interpretado pelo mesmo ator. Né? Deveria, para ser coerente, eu que ter pelo menos trocado por um ator mais velho, para demonstrar. Ou então pelo menos ter passado algo no cabelo para ficar mais. O cabelo branco, né? Ficou totalmente incoerente aqui. Ficou incoerente. Josué já não era tão jovem assim. Pelo menos ele poderia ter envelhecido mais o Josué na novela. Ficou algo muito incoerente. Josué já era um homem idoso, né? Outro erro que cometeu na novela, que é Salmo, ele se casou com Raabe, tá certo, mas ele nunca namorou. Ali na novela a gente fala de namoro, né? Ele namorou uma moça anterior, claro, isso é coisa que é para encher linguiça, né? No final ele ficou com a Raabe e tudo mais, mas naquela época não existia namoro. Namoro é coisa recente, namoro é coisa do século XX para cá, né? É coisa de 100 anos para cá. Antes disso as pessoas tinham que se comprometer diretamente com o noivado, com cortejos. Naquela época o casamento era praticamente um contrato, não tinha namoro, não era igual o dia de hoje. Estou gostando da menina, vou lá, vou passear, essas coisas assim, só mais à frente, depois conhecer melhor que peço de casamento. Naquela época não era assim. Então assim, eu gostei, e olha que eu gostei do personagem Salmo, velho, eu gostei dele, mas ele nunca namorou. Quando ele conheceu Raabe, né, com certeza ele já deve ter se interessado e tal, visto que era mulher de Deus, e ela sendo salva com sua família. Com certeza ele deve ter chegado do pai dela e falou, quero me casar com a sua filha. Mas indo direto pro noivado. Mas namoro naquela época não existia. E o outro erro histórico aqui, número 9, é o seguinte. Em A Terra Prometida, a gente vê lá, não só em A Terra Prometida, mas em 10 Mandamentos também, nós vemos hebreus guerreiros usando armaduras. E na verdade, que muitos historiadores falam que os hebreus não usavam armaduras. As armaduras daquela época eram feitas de couro de animal. E eles estavam vindo do deserto. Os únicos animais que eles tinham eram um gado lá. Eram poucos. Como é que eles iam matar aqueles animais para fazer armadura? A não ser que eles tivessem conseguido aquelas armaduras derrotando outros povos. Mas de princípio, mas isso seria mais à frente. Mas de princípio, eles não usavam armaduras. E apesar que o personagem Josué lá chega no final não usa uma armadura que eu achei bacana, cara. Ficou parecendo um Gengis Khan, né? Aquele general Uno. Mas eles não usavam armaduras, até onde eu sei, né? Outro erro, cara, é o seguinte. Quando o propósito de uma invasão de guerra é você ter uma conquista rápida. Né? E qualquer guerra, desde a antiguidade até a Segunda Guerra Mundial, lá quando os aliados saíram da Inglaterra, invadiram a Europa lá para combater a Segunda Guerra. Quando você entra numa invasão, a conquista tem que ser rápida. A Bíblia ela fala que o povo de Israel atravessou o Jordão. Claro, tomaram posse lá de uma plantação, essas coisas, mas já foram pouco tempo depois já para a batalha, cara. Derrotando Jericó e na sequência Ai, na sequência lá os outros reinos. Ali não você vê que os caras lá invadiram. Ficou um tempão lá, aquele acampamento lá, sem fazer nada, passando os dias, passando os meses. Cara, que droga de invasão. E aquilo lá era um acampamento, velho. Não é uma cidade fortificada. Pô, se um exército invade outro
país, eles têm que, se eles querem conquistar esse país, tem que ser rápido. Ele não, eles estão lá de boa, estão lá, entendeu? O que a gente já entra num outro erro aqui que eu citei aqui, um acampamento militar desprotegido. Ao longo da novela, várias vezes, eu vi lá o acampamento hebreu sendo invadido, com tanto por espiões, essas coisas. Isso é outro erro, cara. Pô, o cara lá, cheio de soldados e tudo mais, todo mundo entrando, e o inimigo entrando e saindo quando bem quiser. Entendeu? Algo muito incoerente. Outro erro aqui está acerca de um personagem que eu simpatizei com esse personagem daquela novela, chamado Setur. Na novela ele era um ferreiro. E era ele que projetava as espadas, as lanças, as armas para o povo. E ainda não é errado, né? Ele era um armeiro. O erro é chamar ele de ferreiro. O certo era chamar ele de armeiro, não de ferreiro. E por que isso? Porque aquela época era a época do bronze, era a idade do bronze. As armas, tudo era feito de bronze. O ferro ainda, o domínio da metalurgia do ferro ainda não era dominado. Só mais à frente que os povos começaram a usar o ferro. E a gente vê isso no caso, por exemplo, do rei Saul. Quando você estuda a história lá do rei Saul, do Saul lá, dos reis, acho que não, é Saul mesmo. Os hebreus precisavam ir até os filisteus para poder afiar seus instrumentos. Porque os filisteus dominavam a técnica do ferro. Os hebreus não. Porque ali, daquele período histórico, já era o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Ou seja, Setur não podia criar armas de ferro, e sim armas de bronze. O certo era chamar ele de armeiro, não de ferreiro. O outro erro que eu comecei também aqui em Terra Prometida, os cananeus e gigantes não eram amigos. Cara, Deus, quando falou na Bíblia, falou para os hebreus exterminar aquele povo, expulsá-los e tudo mais, para tomar posse das suas cidades. Agora, quando você vê a história lá na saga lá de Jericó, você vê lá um monte de moleque, né? Quem vocês são? Os largatos nojentos. Não eram nojentos? Gosmentos? Acho que é largatos gosmentos, né? Cara, sinceramente, eu acho que a autonovela viu muita novela, aquela novelinha do SBT, Carrossel, cara. Tinha até uma versão lá do Jaime e Cirilo, né? Então, porque, sinceramente, cara, e ainda ficaram amiguinhos, e depois lá pra Ai tinha mais gente amiga, depois fizeram uma amizade lá com o gigante, cara. Velho, não faz sentido. A Bíblia deixa claro que daquela de Jericó, só Raabe e sua família foram salvas. Não teve outros. Eles estavam lá para conquistar, velho. E acabou até que houve uma inversão de valores, porque aos olhos dos cananeus, ficou parecendo que os hebreus eram os bandidos. E não, aquela terra, e biblicamente nós sabemos que Deus deu essa terra para eles. Então ficou muito incoerente, cara. Ter cananeus, gente boa lá. Os únicos que foram salvos durante o tempo da conquista de Josué foram Raabe, sua família, por causa da fé, e os gibeonitas por causa daquela aliança que eles forçaram. Então, é outro erro histórico. Outro erro aqui, e a Terra Prometida ainda, cara, é que não existia gladiadores. Você logo de cara, logo no primeiro capítulo, você vê lá o rei de Jericó com 2 gladiadores se degladiando. Cara, não existia. O gladiador, aqueles escravos que lutavam até a morte, foi uma coisa que só veio com Roma. Só os romanos tinham a patente. Você não ouve falar de gladiadores em outros povos. Claro, nada impede de um cara pegar seu escravo por para lutarem. Mas gladiador mesmo, só na época de Roma. E Roma ia demorar ainda para surgir. Eu diria séculos depois, né? Outro erro. Esse foi um dos piores, cara. O Otiniel, ele conquistou da Bíblia, quando você vai lá em Josué capítulo 15 e no capítulo 1 de Juízes, fala que Otiniel, pela mão de Axa, ele conquistou uma cidade. Pela mão de Axa. Mas na novela, ele só derrotou os gigantes. Né? Tá certo que o texto fala sobre os filhos de Anak. Né? Que eu até sobrinho aqui, Cesai, Aimã e Talmai. 3 filhos de Anak.
realmente gigantes. Mas Otiniel, ele conquistou uma cidade, não um monte. E eu não gostei da história do Otiniel ali, não, que fica virando escravo. Foi muita palhaçada que fizeram. A Record tem uma tradição de começar bem as suas produções e terminar mal, terminar ruim, né? Pra mim, Terra Prometida não teve final. Aquilo lá pra mim não foi o final. Aquilo lá foi desculpa a expressão, uma cagada, um atrás do outro, né? Então, indo agora para o Rico e o Lázaro, né? E o Rico e o Lázaro, na minha opinião, foi a melhor novela bíblica até agora. Foi até a melhor novela até agora, foi o Rico e o Lázaro. Né? Eu vou falar somente dele, vou fazer um vídeo falando somente dele e elogiando, cara. E elogiando. Mas qual os erros? Aqui eu só citei 2 erros só. Né? Claro, teve outros, mas eu citei 2 erros. Qual é? Não existia mulher à frente de seu tempo. Cara, uma coisa que eu tenho raiva quando eu assisto... Eu gosto de filmes de época, de produções de época, independente se é filme, se é série, se é desenho. Uma coisa que me incomoda, cara. É aquela famosa... Essa pessoa à frente do seu... Quando, por exemplo, eu assisto um filme medieval, eu quero ver uma história que seja coerente daquela época. Né? Claro, muitas coisas vão trazer para o nosso tempo, né? Porque, aliás, senão eles iam falar uma outra língua. Mas, assim, igual, por exemplo, eu não gostei daquela personagem Joana, cara, do Rico e o Lázaro. Eu não gostei, cara. Ela falava com os caras, assim, olho no olho, olho no olho. Isso é normal nos nossos dias, mas naquela época era incoerência, cara. Falando assim, a mulher naquela época ela tinha que abaixar a cabeça. Era assim naquela época. Aonde também eu falo até também um pouco de Aruna da Terra Prometida. Cara, eu nunca desejei tanta morte de uma personagem como... Cara, eu queria que essas duas morressem, cara. Eu acho que se tivesse matado a Aruna, acho que a Terra Prometida melhorava, cara. Começou querendo ser guerreira, depois virou moça em defesa, depois foi sequestrada, depois ela que era aprendada. Cara, foi uma confusão, eu não gostei dessa... E assim, eu acho que as mulheres de hoje, se assistir de uma produção e visse uma mulher como era daquela época, eu acho que seria até melhor para elas do que... Não, claro que não. Eu não sou machista nem nada. Mas elas poderiam ver que sem vitimismo nenhum, sem vitimismo nesse negócio, sem ser essa parte... Ai, porque eu sou mulher, porque tu é machista. Elas conseguiram conquistar coisas, cara. Conseguiram conquistar respeito. E na história humana existiam muitas mulheres que conseguiram grandes feitos, grandes proezas, como na cada história de Ruth, né? Ou Débora, profetisa de Deus, lá no tempo dos juízes. E você não ouve esse negócio de vitimismo com elas. Não, elas respeitaram a sua época, elas continuaram sendo submissas, né? Mas foram pessoas de fé. Eu acho que aprenderam muito mais com as mulheres desse jeito do que ficar forçando uma mulher à frente do seu tempo. E quando eu assisto uma produção, eu gosto de ver algo daquela época. Porque se é para ouvir uma história de uma pessoa à frente do seu tempo, então é melhor assistir uma história contemporânea. Eu gosto de aprender com a história. Né? E eu acho que muito mais aprenderia isso. É opinião minha. E o outro erro lá, que eu vi o Rico e o Lázaro, foi que Nebuzaradã e seu filho Labash Marduk não eram hebreus. Claro, colocaram essas coisas assim, né? Nebuzaradã nunca foi hebreu, ele não tinha sangue hebreu, ele não tinha nada a ver com o hebreu. Agora, uma coisa que é realmente histórica é que Nebuzaradã realmente conquistou Jerusalém da última invasão, libertou Jeremias, ele fez parte da guarda de Nabucodonosor, né? E ele tomou o poder, ele matou Evil-Merodach, que era sucessor de Nabucodonosor, e tomou o poder para si, se tornou o novo imperador da Babilônia. Só que, depois de sua morte, quem assumiu foi seu filho, Labash Marduk, que reinou durante 9 meses, e depois foi deposto pela classe sacerdotal. Ou seja, levou um impeachment, né? Ou levou um golpe, como dizem os petistas. Mas ali na novela, Labash Marduk era filho de hebreus e foram restituídos aos seus pais. E até agora me pergunto para que colocou essa história lá. Entendeu? Não sei para quê. Mas historicamente foi isso, velho. E o último erro aqui está referente à nova novela Jesus.
Pô, a novela nem estreou, cara. Você já viu um erro? Sim. Mas isso aqui é uma certa menção de erro. Por quê? Todo mundo quem vai assistir a novela aqui sabe que o Jesus vai ser o mesmo cara que fez o personagem Asher em Rico e Lázaro, né? E o pessoal, seja em filme, série, desenho, tá? Vocês já repararam que Jesus sempre é lindo? Jesus é um gato, né? A gente olha aqui, a gente procura na internet uma imagem de Jesus com o olho azul e tudo mais. Mas na verdade é o seguinte, a Bíblia fala que Jesus não tinha beleza ou formosura. Muitos querem associar isso ao fato de ele ter sido sofrido da cruz, do seu martírio. Mas na verdade que Jesus está longe de ser aquele homem lindo que você vê nas imagens. Essa imagem que nós temos de Jesus de olho azul, barba na cara, cabelo comprido, isso é uma coisa que vem na Idade Média. Aliás, as primeiras imagens feitas por Jesus pela igreja, Jesus tinha cabelo curto e barba feita. Por quê? Por causa que a igreja romana já tinha sido autorizada, né, legalizada em Roma, depois se tornou a religião oficial de Roma. Então eles decidiram fazer uma imagem de Jesus e colocou Jesus parecendo um romano e não um hebreu. Mais à frente, né, durante a Idade Média, para poder evangelizar os bárbaros, deram a ele uma aparência mais medieval, né, uma aparência mais de rei. Não é à toa que, se você comparar Jesus e o rei Arthur, eles até parecem. Essa imagem que você tem hoje de Jesus Cristo é uma imagem tradicionalmente medieval. Jesus, com certeza naquela época, ele deveria parecer mais com os beduínos, mais com os árabes tradicionais lá da Idade Média, né? Mas com certeza a Bíblia ela fala que Jesus não tinha aparência nem formosura, né? Então eu arrisco dizer que ele devia ser um pouquinho feio em Cristo. E também a beleza de Cristo não está na sua aparência, e sim está no seu amor, no seu poder, na sua fé. E é isso que a gente tem que olhar. Temos que olhar mais o interior das pessoas, porque o próprio Deus fala isso. O homem olha o exterior, eu olho o coração. Para mim Jesus é lindo, não por causa de sua aparência, mas também por quem ele é. Bem, esses são alguns erros, né? O vídeo, acho que esse vai ser o vídeo mais longo que eu já fiz, né? Porque já está aqui em 27 minutos. Mas eu decidi fazer esse vídeo falando desses erros históricos e bíblicos, né? Por uma questão de conhecimento. Espero que não pense que é uma coisa assim, ai, que você está falando mal, não, cara. Às vezes você pode até ser fã, você não precisa encher o saco de alguém para você mostrar que você gosta da pessoa, né? Então, eu gosto das produções. É melhor uma novela bíblica do que uma novela global, a gente sabe bem. E eu espero que essa novela Quem Vê Jesus venha ser usada por Deus para alcançar muitas pessoas. Para falar, né, porque eu sei, tem até uma irmã aqui da igreja chamada Ilza, que ela falou que a mãe dela se converteu assistindo os 10 Mandamentos. Ela assistia a novela, depois perguntava para a Ilza, e a Ilza falava da Bíblia, lia lá a Bíblia para ela. Então Deus pode usar muito essas produções. Muito obrigado, o vídeo ficou muito longo, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Deixe o seu like, né? Deixe suas sugestões, deixe seu curtir, compartilhe o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa semana para você. Fica na paz. Tchau, até aí. Fui.